O pesquisador e escritor Paulo Henrique de Figueiredo lança a obra que revela fatos desconhecidos da vida de Allan Kardec e conduz o espiritismo para a libertadora doutrina dos espíritos. Boa noite, meu caro Henri. Como vai essa força, meu amigo? Tudo bem, e você? Tudo em ordem? Tudo em ordem, graças a Deus. Nós estamos com bastante expectativa, né, no seu tema de hoje, né, a força do Espiritismo. Eu, particularmente, tenho visto alguns estudos, né, que o João Luiz tem postado para nós na internet, né, sempre com muito conteúdo embasado nos fundamentos da doutrina espírita, né, nos postulados de Kardec. Então, isso nos anima bastante para a palestra de hoje. Com certeza, nós vamos ter aí bastante conteúdo, né, da doutrina espírita. Isso. E então nós vamos dar boa noite também aos nossos amigos do Centro Espírita Zil da Gama e também aqueles que nos acompanham pela primeira vez. E vamos, então, elevar os nossos corações e mentes ao mais alto, fechando os nossos olhos, imaginando o céu estrelado ou a lua navegando entre as nuvens, conectando nosso coração ao Mestre Divino, ao Mestre amado Jesus. Agradecendo, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui em mais essa noite de estudo e de aprendizado. Que possamos, Senhor, absorver os ensinamentos da noite e que possamos colocar em prática no nosso dia a dia todas as orientações da doutrina consoladora dos espíritos para a nossa evolução moral e do nosso próximo. Obrigado aos amigos espirituais que nos assistem diariamente, pedindo, em particular esta noite, a luz necessária na intuição ao nosso amigo e irmão Henri, que hoje falará em nome da doutrina dos Espíritos.
Obrigado, mestre amigo. Obrigado à mentora espiritual Zilda Gama e a todos os amigos espirituais que nos acompanham, que nos alertam e que nos auxiliam em nossa jornada espiritual. Obrigado, que assim seja. Henri, meu amigo, a sala é sua. Muito obrigado. Eu estou colocando uma coisa para expor. Será que está aparecendo? Pronto, ótimo. Obrigado. Bom, pessoal, então a gente está com uma alegria aqui. Muito obrigado pelo convite do Joano. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. E para falar aqui no Centro Zilda Gama. E, principalmente, uma coisa importantíssima. Muitos de nós hoje somos espíritas. Por que será que o espiritismo chegou até nós? Século XXI, todos nós estamos aqui discutindo, estudando. O que foi que fez com que o espiritismo, tanto atacado pela igreja, atacado pela parte dos intelectuais da época, atacado também pela ciência, o que fez com que o espiritismo chegasse hoje? E apesar de tudo, de todos os ataques religiosos, ciências e intelectuais, ele sustentou-se e veio até hoje. De uma forma bem simples, nós diremos que o espiritismo sempre existiu, está aqui conosco e é baseado nas leis da natureza, que são as leis de Deus. Ele está em torno de nós. Não adianta a gente querer destruir, querer defender. O espiritismo por si só existe. Não precisa de ninguém, nenhum palestrante, nenhum médium do espírito defender. O que aconteceu foi que, mais ou menos lá pelo século XIX, começou-se uma verdadeira escala mundial de manifestações. As irmãs Fox, em Hydesville, no município lá hoje onde é Nova York, começou a ter moravam numa casa com pancadas que os americanos e os ingleses chamam de raps, e isso foi onde começou a pedra da comunicação dos espíritos na modernidade. Deu início, então, um diálogo com os espíritos em muitos lugares no mundo todo. Acontece que nos Estados Unidos, muitos ainda só queriam saber do fenômeno e começaram a explorar as médiuns. Na época, virou show, virou negócio, e isso não, digamos, fortaleceu. Veio, então, para a Europa, especificamente em Paris, que era o centro cultural mundial da época, e lá ele encontrou nos bares, nos teatros da época, um show das mesas girantes, onde os espíritos faziam isso para atrair as pessoas. Até que uma dessas pessoas, que era um renomado pedagogo, educador de crianças, um poliglota que falava de 6 a 9 línguas, professor de matemática, aritmética, gráfica, inclusive toda a parte da parte gramática francesa para as crianças ele fazia. Reconhecido na França como discípulo de Pestalozzi, esse grande professor, né, cético, cientista, foi convidado a participar de uma dessas sessões. Então, o professor Rivail, né, chegou, consultado pelo seu amigo magnetizador, passou um ano não querendo. Não, isso daí é charlatanismo, isso aí são truques, eu não vou. Até que o Sr. Fortier conseguiu convidá-lo para ir na casa do Sr. Rostang, onde ele viu o fenômeno e fez uma pergunta filosófica mesmo, que respondeu filosoficamente, e isso espantou. E ele disse que todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. E se eu faço uma pergunta a uma mesa, que é um ser que não tem
não tem raciocínio lógico, ele me responde, então a causa não é a mesma. É alguma coisa por trás disso. E aí, Hipólito Leão Denevar Rivail começou a estudar, começou a receber um montão de comunicações, cadernos, desse grupo de estudiosos, 50 cadernos, e ele começou a fazer a elaboração de uma coisa que ele nem sabia na época o que era. A coisa foi se agigantando, até que chega no ano de 1857, quando ele, em 18 de abril de 1857, ele lança o Livro dos Espíritos, sobre o pseudônimo de Allan Kardec. Aí nasce o Espiritismo, como ele próprio chamou. Essa é o dia do aniversário do Espiritismo. E o que dizia essa doutrina? Os espíritos existem. Eles se comunicam conosco, estão entre nós, não estão em lugares circunscritos, estão conosco aqui. E eles não são nada sobrenatural, são pessoas que conversam conosco. Kardec teve a genialidade de perceber que, ao conversar com os espíritos, e por eles serem pessoas normais, tinham todo tipo. Tinha os inferiores, e tinha uma série de outros tipos de espíritos. E não, ele disse, eu não posso acreditar em tudo que o espírito fala, porque tem os evoluídos e tem outros. Então ele lançou um método, né, que tratou como uma ciência. E aí ele ficou escutando vários espíritos, aqueles que falavam iguais e em médios diferentes, ele começou a elaborar os princípios. Pegava esses princípios e no ano de 58 ele lança a Revista Espírita, onde ele pegava tudo que reunia, fazia uma pergunta e lançava na revista. Na época, existia na França grupos mediúnicos familiares, não existia centro espírita. Então, todos se reuniam em casa, com a família, e faziam evocações. Então, essas dúvidas percorriam todos esses grupos, voltavam para ele, e foi assim, durante todo esse tempo, que ele foi construindo a doutrina dos espíritos, o diálogo com os espíritos superiores. Quando chega na Gênesis, seu último livro, no capítulo 1, o caráter da revelação espírita, ele brilhantemente fala, no item 3, que a característica do espiritismo é que ele é baseado na verdade. Então, ele é uma revelação, e a característica da revelação é a verdade. A partir daí, ele chega a dizer, eu recebo mais de 1000 comunicações de 1000 centros espíritas pelo mundo. E quando ele viu o tamanho dessa revelação, em 1869, ele desencarna, e a partir daí, os seus seguidores, infelizmente, não conseguiram fazer nem 10% do que ele fez e começaram a fazer muita bagunça, muita introdução de ideias dentro do espiritismo, como a teosofia de Helena Blavatsky, onde você tem os conceitos de chakras, que não é espiritismo, você tem os conceitos, e inclusive até mesmo os conceitos do médium Swedenborg, que existia uma igreja, que era digamos, todo mundo seguia na escola americana e britânica, conceitos de lugares circunscritos, cidades espirituais que ele colocou na doutrina. Mas Kardec, consultando, evocando, ele falou que ele tinha se equivocado. Então vocês estão vendo que tem muita gente colocando coisa no espiritismo, mas o que fez com que ele chegasse entre nós? Qual foi a explicação? O que explica isso? Vamos fazer uma volta ao tempo, vamos voltar na época de Kardec e eu quero convidar todos vocês para que a gente pegue e pergunte. Eu vou voltar para a época de Kardec, eu vou tentar ver o que é necessário para eu ser espírita, para eu entender por que o espiritismo teve tanta força. Quando foi em 61, tá? Kardec faz várias viagens por vários lugares
Ele vai visitar Lyon, vai visitar Bordeaux, que eram lugares, cidades que tinham muitos espíritas. E ele é avisado que ia haver uma grande cisão. Nesses discursos, nós temos aqui o Erasto falando aos espíritas leoneses. Meus amigos, em geral, desconfiar das comunicações que têm um caráter de misticismo ou de estranheza, ou que prescrevam cerimônias e atos bizarros. Nesses casos, há sempre um motivo legítimo de suspeita. Por outro lado, crede bem que quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, é, por assim dizer, instantaneamente comunicada em todos os grupos sérios que possuem médiuns sérios. Kardec é alertado pelos espíritos e é informado que está havendo um movimento de espíritos no mundo espiritual para lançar uma doutrina e causar uma grande confusão dentro do espiritismo. E aí, o próprio Erasto diz: numa palavra, deixai repetir o que já aconselhei aos espíritos parisienses. É melhor repelir 10 verdades momentaneamente do que admitir uma só mentira. Essas palavras nós temos que guardar sempre, gente. Temos sempre que ficar atrás de que qualquer coisa que espírito fala, qualquer coisa que palestrante fala. Quando vocês tiverem uma dúvida, não aceite. Fique isento e vá pesquisar. Porque quando você aceita uma mentira, nós somos espíritos de terceira ordem, muito nosso orgulho ainda está em egoísmo, a gente fica complicado de tirar isso depois. Uma única teoria falsa, como disse o Erasto, porque sobre essa teoria, sobre essa mentira, poderia construir todo um sistema que desmoronaria ao primeiro sopro da verdade, como um monumento erigido sobre areia movediça, ao passo que se hoje rejeitar certas verdades, certos princípios, porque não vos demonstrado logicamente, logo um fato brutal ou uma demonstração irrefutável virá afirmar-vos a sua autenticidade. Então, Kardec é avisado, em 61, que ia acontecer uma cisão. No livro dos médiuns, tá? O nosso querido livro dos médiuns, além das partes das obsessões, dos fenômenos, temos também o capítulo das evocações. Temos uma parte muito boa do capítulo 30, que fala como é que a gente deveria proceder para montar um grupo espírita. A grande maioria das pessoas não sabem disso. Então vamos ver qual seria as exigências de Kardec para nós, hoje, adentrarmos ao estudo do Espiritismo. No artigo 5 está dizendo assim: para ser membro titular, é preciso que a pessoa tenha sido, pelo menos durante um ano, associado livre, tenha assistido a mais da metade das sessões e dado, durante esse tempo, provas notórias de seus conhecimentos. Preste atenção, gente. Conhecimentos. E de suas convicções em matéria de espiritismo. De sua adesão aos princípios da sociedade e do desejo de proceder em todas as circunstâncias para com seus colegas, de acordo com os princípios da caridade e da moral espírita. O grande problema deste artigo 5 é que hoje causaria um sério problema, porque hoje em dia, ao adentrar ao centro espírita, existe uma, digamos assim, um jargão que não interessa para o espiritismo, mas todo mundo fala: não, o estudo não é importante. Portanto, é o amor. Aqui não está falando isso. No livro dos médiuns, um dos regimes, artigo 5, para você entrar no estudo espírita, você tem que ter conhecimento. Como é que eu adquiro conhecimento? Estudando. Estudando o quê? As obras fundamentais de Allan Kardec. E o próprio Kardec, nesse livro dos médiuns, diz: comece pelo o que é o espiritismo, que é um livro resumido, síntese, onde ele faz diálogos com o padre, que representa a religião, o cético e o crítico. E cada um desses personagens que ele cria foi baseado em cartas que dirigiram-se a ele e ataques que foram feitos por ele, por pessoas que eram inimigas do espiritismo. Só que esses inimigos não fizeram muito efeito. Quanto mais o espiritismo era atacado, e foi o evento de maior repercussão, foi o ato de fé de Barcelona, do bispo de Barcelona, manda queimar todos os livros de Kardec em praça pública. Isso, ao invés de
despertou o interesse. E a Espanha se tornou um grande um grande líder espírita, na pessoa de Colavida, Juan Fernando Colavidas, o Kardec espanhol, amigo direto de Kardec, que era o tradutor dos livros de Kardec. Então, vocês estão vendo que sempre teve dificuldades, sempre o espiritismo foi atacado, sempre todos os problemas. Por quê? Porque ele atinge diretamente os interesses pessoais desses espíritos de terceira ordem. Somos espíritos de terceira ordem, nós somos movidos pelo interesse pessoal. Veja o mundo como está, cada um só quer resolver seu problema. Cada país quer resolver o seu problema pessoal, o seu interesse pessoal. E aí há conflitos. Então, para a gente ser espírita, é fundamental estudar os livros de Allan Kardec. E nós temos que aderir aos princípios. Quais são os princípios do espiritismo? São 14. 14 que estão lá na obra. Tanto no prolegômeno do Livro dos Espíritos, diante de todo o Livro dos Espíritos, e principalmente, exatamente, durante toda a obra. Foram princípios que Kardec foi junto aos Espíritos dialogando, e isso foi fazendo com que fosse crescendo o número de espíritas. E Kardec chega a falar na Revista Espírita 67, que tinha mais, na época, que era muita gente, mais de 3 milhões de espíritas, na época. E não era só na França nem na Europa, em todo lugar. Na Revista Espírita nós temos ele recebendo cartas do México, cartas da Bolívia, cartas do Brasil, da Bahia, e vários lugares do mundo. Então, era um fenômeno mundial. E quando você adere a esses princípios, vai acontecer uma coisa importante. Você vai mudar. Você vai mudar porque da consciência desses princípios, você vai tirar as suas atitudes. E essas atitudes vão ser as consequências morais. A grande diferença de Kardec para aqueles que começaram a estudar o espiritismo nos Estados Unidos, com as irmãs Fox, é que eles só queriam saber do fenômeno. Enquanto Kardec não. Olha, o fenômeno é marginal. O que importa são as consequências que nós tiramos desses fenômenos. E foi a partir daí que ele veio com a grande moral espírita, da autonomia do espírito. A moral do espiritismo é baseada na autonomia moral. O espírito vai crescer, vai progredir e só depende dele mesmo, somente dele. Não depende de mais ninguém, somente dele. Outra coisa que seria necessário para você entrar seria o artigo 27, olha o que ele está falando. Querendo manter no seu seio a unidade de princípios e o espírito de recíproca tolerância, a sociedade poderá resolver a exclusão de qualquer um dos seus membros que constitua causa de perturbação ou se lhe tome abertamente hostil mediante escritos comprometedores para a doutrina. Mediante escritos comprometedores para a doutrina. Então, na época de Kardec, não tinha essa enxurrada de livros mediúnicos, não. Cada um falando uma coisa. Era a obra de Kardec, ponto final. E tem que ser. Você pode ler o que você quiser. O grande problema dos livros mediúnicos que nós temos é que eles distorcem os princípios. Discordam do espiritismo. Kardec foi claro na Gênese. O espiritismo não é formado por uma opinião de um espírito, nem de um médium, e nem de um palestrante. Ele é formado por uma coletividade de espíritos. Então, se um espírito, depois de Kardec, veio e disse que existe animais no mundo espiritual, e lá na 600, pergunta 600 do Livro dos Espíritos, está dizendo que não tem, você descarta o que esse espírito está falando, é a opinião pessoal dele, respeite, mas não é espiritismo. O que é espiritismo é o que estão nas obras de Kardec e obedece essa unidade de princípios. Então é muito importante isso que eu estou falando para vocês, porque no Brasil não tem unidade de princípios. Cada um fala uma coisa. Cada um fala uma coisa.
Então, vocês estão vendo que a primeira coisa que fez com que o Espiritismo fosse forte foi a unidade de princípios. Todo mundo acreditando na mesma coisa, todo mundo obedecendo a mesma coisa. Mediunidade, comunicabilidade dos espíritos, pluralidade dos mundos existentes, fluidos. E aí vai um perispírito, que é um princípio fundamental, né? A parte de consequências morais, né? Você tem uma infinidade de, são 14 fundamentos e princípios que todos nós, devemos obedecer e seguir. Quando foi em 61, Kardec publica um outro artigo, em dezembro, onde está dito o seguinte. Lá no 7º item, ele fala: a formação dos grupos, estando admitida em princípio, muitas questões importantes restam para examinar. A primeira de todas é a uniformidade da doutrina. Então, o Kardec começa do começo, lá do Livro dos Espíritos, vai até 61, vai até a Gênese, ou seja, em todo o percurso, os 10 anos que ele fez, falando da uniformidade da doutrina. Essa uniformidade não seria melhor garantida por uma sociedade compacta, pois os dissidentes sempre teriam facilidade de se retirar, formando um grupo à parte. Quer a sociedade seja uma ou fracionada, a uniformidade será consequência natural. Então, quando todos seguirem os mesmos princípios, essa uniformidade já é garantida. É uma consequência natural da unidade de base que os grupos adotarem. Ela será completamente em todos os, ela será completa em todos os grupos que seguirem a linha traçada pelo Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Lembrando que esse ano nós não tínhamos o Evangelho segundo o Espiritismo, não tínhamos o Céu e o Inferno e nem a Gênesis. Então ele está dizendo, o Livro dos Espíritos e dos Médiuns. Um contém os princípios da filosofia da ciência e o outro as regras da parte experimental e prática. Essas obras estão escritas com bastante clareza, para não dar lugar a interpretações divergentes, condição essencial de toda uma nova doutrina. Então, gente, pelo amor de Deus, quando alguém chegar para vocês e disser assim, Kardec é difícil, o Livro dos Médiuns é difícil, não é difícil. Sabe por quê, gente? Um motivo bem simples. Kardec era professor de crianças. E o melhor da França. E a França era o maior centro cultural do mundo. Então, todo o material que ele fazia era muito simples, até uma criança conseguia entender. E é assim, são livros práticos, didáticos e diretos. Só não tem historinha, só não tem um final feliz, como são os romances. Então, a gente tem que parar de ler os romances. Quer ler um de vez em quando, mas vamos parar, porque tem muitas coisas nesses romances que distorcem a doutrina. Vamos estudar a primeira doutrina, estuda a doutrina, depois você está ali para ler o que você quiser. Mas se você não lê Kardec, você não vai saber o que é certo e o que é errado, não vai ter unidade de princípios. E se você nem poderia, digamos assim, se chamar espírita. Porque está aqui no livro e nas palavras de Kardec. No 8º item desse artigo, ele fala: o segundo ponto é a constituição dos grupos. Uma das primeiras condições é a homogeneidade, sem a qual não haveria comunhão de pensamento. Comunhão de pensamento. Uma reunião não pode ser estável nem séria se não houver simpatia entre os componentes. E não pode haver simpatia entre pessoas que têm ideias divergentes e que fazem uma oposição surda, quando não aberta. Então, se eu vou para uma reunião mediúnica baseado no Livro dos Médiuns, que diz que tem que evocar, chego nessa reunião, a pessoa diz, olha, não pode evocar, que é proibido. Por que é proibido? Está vendo o problema? Se todo mundo seguisse o Livro dos Médiuns, as reuniões mediúnicas eram de evocação. Isso não acontece. Porque um determinado espírito diz que ele não aconselha, era dos que não aconselhava a evocar. Infelizmente, ele está equivocado, e muito equivocado. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Tá?
Ele falou, deixa ele para lá com a opinião dele, vamos seguir o Livro dos Médiuns. O que eu não posso é deixar o Livro dos Médiuns e seguir esse espírito. Que aí eu não estou sendo mais espírita, estou sendo espiritualista. Ok? Então, aqui vocês estão vendo que é importantíssima essa unidade. Fica, pois, bem entendido que cada um pode e deve emitir sua opinião, mas há pessoas que discutem para impor a sua e não para esclarecer. É contra o espírito de oposição sistemática que nos levantamos, contra as ideias preconcebidas que não cedem nem mesmo ante a evidência. Tais pessoas, incontestavelmente, são uma causa de perturbação que é preciso evitar. Então, lá na época de Kardec, ou todo mundo seguia o Livro dos Espíritos, ou todo mundo seguia o Livro dos Médiuns, senão ela retirava. Tirava-se todos eles. Não tem interesse. Você vai ficar aqui conosco, estudando espiritismo, mas você tem que estudar e tem que saber os princípios. Ora, como está a este respeito, as reuniões espíritas estão em condições excepcionais. O que elas requerem, acima de tudo, é o recolhimento. Ora, como está recolhido se cada momento a gente é distraída por uma polêmica crimosa? Se reina entre os assistentes um sentimento de azedume, e quando se sente em torno de si seres que sabemos hostis, em cujo rosto se lê o sarcasmo e o desdém por tudo quanto não está de acordo com a sua opinião. Então, gente, a gente tem que... Esses textos de Kardec são fundamentais para que a gente pare para pensar. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Será correto? Como eu estou agindo? Será correto? Como é que se age numa reunião mediúnica? Será que é correto? Na época de Kardec não tinha centros espíritas, tinha grupos familiares. E ele explica por quê. Porque num grupo menor, principalmente numa família, você não tem essa divergência de opiniões. Sendo a unidade, item 15, de princípios, de novo, um dos pontos essenciais, ela não pode existir naqueles que não tendo estudado, Allan Kardec, não podem ter opinião formada. Exatamente. Se você não estuda as obras de Kardec, como é que você sabe que você está lendo um livro mediúnico que aquilo está certo ou que está errado? Não podemos achar que aquele livro mediúnico, porque foi do médium especial, um médium que fez muita caridade, um médium famoso, é correto. Também não podemos pensar que aquele médium que está com aquele determinado espírito está fazendo tudo correto. Não podemos. Sabe por quê? Porque no Livro dos Médiuns, é claro, não existe médium perfeito. O médium perfeito é aquele menos enganado. Então, todos os médiuns encarnados aqui são enganados. Não existe médium perfeito. Nós somos um planeta de provas e expiações e todos os espíritos são imperfeitos. Então, não existe médium santo que fale e esteja toda a verdade. Isso é um equívoco. Isso é um equívoco. E o estudo é a nossa defesa contra isso. A segunda é uma profissão de fé categórica e uma adesão formal à doutrina do Livro dos Espíritos, além de outras condições especiais julgadas convenientes. Isto quanto aos membros titulares e dirigentes. Para os ouvintes, que geralmente vêm para adquirir um pouco de mais conhecimento e de convicção, pode ser menos rigoroso. Contudo, como existem os que poderiam causar perturbação com observações fora do propósito, é importante segurar-se de suas disposições. É necessário, sobretudo, e sem exceção, afastar os curiosos e quem quer que seja atraído por motivo frívolo. O que é um motivo frívolo? Se você vai para uma atividade espírita, você tem que fazer caridade. O que é caridade? Não é assistencialismo. Assistencialismo faz parte e é o comecinho de uma caridade. Mas a verdadeira caridade espírita, ela é baseada no total desinteresse pessoal. É você ir em direção ao outro para fazer o bem ao outro e não esperar nada em troca. Nem para o outro e nem para você. Então, se você vai participar da atividade espírita no domingo, para entregar alimentos, se você vai fazer isso para ajudar as pessoas, ótimo. Mas se você for fazer isso para achar que isso vai te elevar espiritualmente, que você no futuro, depois da morte, você vai ficar bem, você está totalmente equivocado.
Isso não é caridade. Você não vai estar fazendo caridade, então não faça. É pior. Quer ver outro exemplo? Existe um equívoco enorme. Eu estou falando tudo que eu estou falando para vocês é para mostrar que não existe uniformidade. Outro equívoco enorme. Sou médium, eu tenho que ir para a reunião mediúnica. Senão, não, você não tem que ir, não. Ah, mas eu preciso porque eu li no livro do tema de espírito que os médios são os maiores devedores, fizeram as maiores atrocidades. Não. A doutrina é clara. Nós não estamos aqui para pagar nada do passado. Nós estamos aqui para uma oportunidade de crescer. Livro Céu e Inferno. Como é que o espírito progride? Arrependimento sincero. Expiação, que não é castigo. Expiação é você vai ser posto em prova. Geralmente, uma expiação é uma prova repetida, que você não conseguiu, mas não é castigo. E a reparação das suas imperfeições, não a dos outros. Porque a moral autônoma é clara, depende só de você. Se eu fiz mal a alguém, eu não posso depender daquela pessoa para crescer. Exemplo, livro Céu e Inferno. Antônio B. Ele foi enterrado, ele morreu e foi enterrado vivo. Por quê? Porque nas outras existências passadas, ele emparedou a esposa, que era a coisa pior que existia. Faz a parede, bota a pessoa e fecha a parede. A pessoa demorou 7 dias para morrer, uma tortura terrível. Mas e quando é evocado, ele fala, eu não precisava passar por isso, mas eu pedi. Ele, livre-arbítrio, ele sentiu a necessidade, ele não foi obrigado. Ele pediu para passar. Porque a esposa dele já tinha perdoado há muito tempo. Não estava... Ela já tinha evoluído. Então a gente tem que tomar cuidado com esses conceitos equivocados que nós temos. Tá? Vamos ver que todos os espíritos progridem do simples ao ignorante até os espíritos puros. Todos passaram por essas escalas, até Jesus. Jesus começou simples e ignorante, foi crescendo, passou por várias situações. É um espírito que mais evoluído que encarnou na Terra, mas não é Deus. E não é o mais evoluído. No universo nós temos espíritos mais evoluídos do que Jesus, que são mestres de Jesus. A gente tem que entender isso. Jesus foi o mais evoluído que esteve no conosco, mas o universo é gigantesco. E a escala espírita está no universo como um todo. Isso é um dos princípios também. Né? Então, vamos lá. Continuando aqui. Então, resumidamente, tudo. Vamos fazer um resumo geral aqui de tudo o que nós falamos. Tá? E depois, se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente está aqui humildemente para responder, se nós soubermos, claro, né? Mas vamos lá. O que fez com que o Espiritismo tivesse tanta força? Qual é a força do Espiritismo? Ela está na unidade. De que princípios? Todo mundo acreditando na mesma coisa. Organização, grupos pequenos, sob uma direção coletiva. Não entidade, não uma instituição, como é no Brasil. Então, a gente não pode ter uma instituição organizando o espiritismo. Não. Se for uma direção, tem que ser coletiva. Kardec, quando próximo ao desencarne, já estava preparando isso. Ele ia fazer um colegiado de 20 pessoas. E ele seria uma dessas. Ele ia sair da direção e ia colocar o espiritismo para ser dirigido por 20. E ele explica. Se o espiritismo for dirigido por uma instituição, tiver um presidente, se essa instituição estiver errada, e se essa instituição estiver errada, se esse presidente estiver errado, todo mundo vai seguir uma coisa errada. Então o espiritismo não tem dono. Não tem dono. Tá certo? Não tem dono. Aí vamos lá. A unidade de organização e a unidade de método, esse é fundamental, que não aconteceu no Brasil. Não aconteceu. No Brasil, infelizmente,
fazendo livros mediúnicos e foi se publicando. Nós não tivemos o controle universal do ensino dos espíritos. Controle universal do ensino dos espíritos. E lógica e razão. Kardec, quando fez tudo e formou os princípios espíritas, ele falou, a partir de agora, vamos seguir esse controle aqui. Tudo que tiver aqui, se o espírito chegar e falar uma coisa, se tiver aqui, tudo bem. Mas será que é só isso? Não, não é só isso. No ano de 67, às vezes eu me equivoco, 67 ou 68, mas podem ir lá. Revista Espírita, Kardec publica um artigo chamado Os Messias do Espiritismo. Os Messias do Espiritismo. O que acontece? Depois eu vou comentar isso aqui, que eu achei muito bom. Vou comentar, já eu comento isso aqui, da prova e da expiação, tá? Já eu comento. O que aconteceu na época? Vários espíritos, em vários lugares diferentes, por vários médicos que nos conheciam, começaram a falar. Vai aparecer o Messias do Espiritismo, vai aparecer o Messias do Espiritismo, vai aparecer o Messias do Espiritismo. Kardec pega todas essas comunicações e publica em janeiro. Tem comunicação de João Posto, tem comunicação de uma série de espíritos. Quando é em março, ele faz um comentário sobre esse artigo e diz claramente, não existe Messias do Espiritismo. Mas a pessoa fala, mas Kardec, você não falou que existe o controle universal do ensino dos espíritos? Não tem vários espíritos falando mais das coisas ao mesmo tempo? Não é isso. Porque tem muita gente do meio espírita que pega coisas que aconteceram antes de Kardec e depois de Kardec e fala, o controle, não sabe o que está falando. Não é assim. Hoje não se dá mais, nós não temos condição mais de fazer controle universal. Qual é o nosso controle universal hoje em dia? As obras de Kardec. Esse é o nosso controle. Para a gente fazer o que Kardec fez, a gente vai ter muita dificuldade, porque está todo mundo contaminado e está todo mundo se interligado hoje em dia. Primeira coisa que eu tenho que fazer é criar grupos de evocação. É o primeiro ponto. Pequenos, que trabalham 3, 4 anos juntos. Depois disso, e tem que ser vários lugares diferentes, tentar não contaminar. O problema desses grupos é que aqueles que já leram livros mediúnicos, os médios já vão estar contaminados com as crenças equivocadas de colônias espirituais, com crenças de umbral. Esses médios, se receberem comunicação, eles vão interpretar conforme as suas crenças e isso vai contaminar o estudo. Essas evocações devem ser feitas por médios que estudam muito somente as obras de Kardec. Isso hoje em dia é difícil. A maioria só lê as outras obras, não se lê. Então aí você teria a primeira dificuldade. Outra dificuldade é eles não se conhecerem. Então hoje, por enquanto, nós só temos a obra de Kardec como garantia, que ele fez isso. E ele teve assistência de espíritos superiores, tem que ter isso também. Todos os espíritos depois de Kardec que se comunicaram não são superiores. É bom que fique bem frisado isso. Os livros do Brasil, livros mediúnicos, todos, eu não estou tirando ninguém, os livros de Chico Xavier, de Evaldo Franco, todos são escritos por livros de espíritos que não são superiores. E tem as opiniões pessoais deles. Então a gente tem que ver. Você lendo Kardec, você pode ler tudo, analisar e tudo. Então, voltando a Kardec. Kardec disse, não é só isso, tem que ter lógica e razão. Crivo da lógica e da razão. Isso é fundamental. Então, peraí. Então, quer dizer que se vários espíritos falarem a mesma coisa, não é o... Não. O CUI é... Além disso, você tem que ter lógica e razão para analisar. Mas como eu vou fazer isso se eu não sei qual é minha pedra de toque? Se eu nunca li Kardec, não faça. Você não vai conseguir fazer. Você só vai conseguir aplicar o controle universal do ensino dos espíritos com uma pedra de toque que é Kardec. O resto você não vai conseguir. Tá certo? Eu vou apenas comentar aqui com vocês o que o pessoal aqui colocou sobre prova e expiação. E aí, eu vou tentar responder as perguntas para vocês, tá certo? Então, o que o pessoal colocou? Prova, adquirir virtude.
Expiação, superar o vício. Vamos lá, pessoal. Livro Céu e Inferno, tá? Eu recomendo que estudemos as obras originais. Então, estudem o livro Céu e Inferno, versão 1865, primeira edição. Estudem a Gênese, janeiro de 1868, primeira edição. Se você for no Céu e Inferno, tem lá dizendo uma coisa importantíssima. A perfectibilidade do espírito depende, é inerente à perfeição. O sofrimento moral do espírito é inerente à imperfeição. A felicidade do espírito é inerente à perfeição. Então, tudo para o espírito é função das imperfeições ou perfeições. Então, quando você, primeira encarnação nominal, tá? Que para Allan Kardec é espírito com E maiúsculo, depois de milhares de reencarnação, você tem a consciência de si mesmo, você começa bem ainda, quase um animal instinto. Por exemplo, os homens de Neandertais, algumas tribos ainda muito primitivas. Então, ali você começa a sua trajetória. Você vai mudando, vai evoluindo. Só que você tem uma coisa, na hora que você... Gênesis, capítulo 3, o bem e o mal, item 9. À medida que você chega na primeira reencarnação nominal, você recebe o quê? O que é que diferencia nós dos animais? A inteligência racional. Na hora que você ganha a inteligência racional, você vai ter o poder de escolha. E aí você ganha o livre-arbítrio. A partir daí você começa a escolher. E aí você vai ter problemas. Os animais, eles agem por instinto. Nós fomos animais. E quando nós fomos animais, nós nunca errávamos. Porque nós íamos, fome, eu vou ali e como. Instinto, reprodução, instinto sexual. Então você não pensa. Você tem uma inteligência primitiva, mas a inteligência racional só para o ser humano. Quando você escolhe, o que vai acontecer? Se você começar a escolher correto, você vai adquirir virtudes ou perfeições. Se você vai escolher errado, você começa a adquirir outros hábitos que são vícios ou imperfeições. A grande maioria não escolhe certo direto. Você, às vezes, comete erros, comete equívocos. E aí, você comete um equívoco, você desenvolve uma imperfeição. E o problema, por que nós desenvolvemos imperfeições? Gênesis, capítulo 3, item 9. Porque tudo que nós temos vem do instinto de preservação. E o instinto de preservação é o pai do interesse pessoal. Você tem que se livrar de qualquer problema. E o interesse pessoal é o pior dos vícios. Livro dos Espíritos 895. Então, é o interesse pessoal que é o pai do orgulho, do egoísmo, da vaidade. E o desinteresse pessoal é que vai causar a virtude. Então, é necessário que você tenha várias reencarnações para que você chegue a esse ponto. Você escolheu errado, você começa a desenvolver as imperfeições. Tá? Então, você é submetido a provas. Se você quiser, como é feita a prova? Você escolhe o gênero da prova. Você não vai escolher, não existe reencarnação, como se falar, vou fazer uma reencarnação, uma programação reencarnatória. Isso não existe. Porque você vai entrar numa reencarnação, você vai ter escolhas, você vai conviver com espíritos que vão ter escolhas, e isso tudo, nessas convivências, não vai acontecer tudo, não. Agora, o gênero, você vai. Eu quero combater vaidade. Eu vou nascer no meio que me dê essa incentivo e eu vou combater isso. Então, a prova é genérico em relação a você conseguir adquirir conhecimento. Só que você errou, não consegue, você vai repetir a prova. Aí você adquire uma expiação. O que é expiação? Você vai trabalhar mais, fazer o maior esforço com a sua vontade para você tirar essa imperfeição. Então, eu gostei bastante aqui
Exatamente isso. A prova é para você adquirir conhecimento, e se você conseguir, você vai adquirir virtudes. E a expiação, você vai superar, você vai combater suas imperfeições, tá? Através de uma prova que você erra. Vou dar um exemplo claríssimo e que tem um grande equívoco no movimento espírita. O movimento espírita, tá, devido à influência rostanguista, traz para dentro do movimento os conceitos católicos que não tem sentido nenhum. Um deles é demonizar o suicida, né? Eu já participei, já fui a uma palestra espírita em que o tema era suicídio, e infelizmente o palestrante começou a falar equivocadamente de um livro que não é espírita, é espiritualista, é o Memória de um Suicida, é totalmente, não tem nada de doutrina espírita. E ele falava que tinha os abismos, tinha os vales dos suicidas, que ele passar por aquelas... Ele falou tudo. Tinha uma mãe do meu lado chorando, o filho era suicida. Ela saiu desesperada. Então, é o tipo de palestra que tem que tomar cuidado, porque existem pessoas que estão ali por conta da dor. E se você fala para essa pessoa, o suicida vai ser castigado, vai ter... Não tem nada disso. Vou dar um exemplo. Livro Sem Inferno. Primeira parte doutrinária, segunda parte, exemplos. Temos 66 espíritos falando do que aconteceram com eles. Lá nos espíritos de... Lá no finalzinho, Expiações Terrestres, tem o espírito do senhor Felician, amigo de Kardec, rico. Kardec descreve ele na Revista Espírita. Um cara tranquilo, intelectual, inteligente, boa pinta, tranquilo. De repente, Kardec sabe que ele se mata. Teve um problema financeiro, não conseguiu administrar e se matou. Então, Kardec vai e evoca o Felician e começa a conversar com ele. A primeira coisa que surpreende Kardec, ele vai falar tranquilamente com Kardec. Fazia pouco tempo, faziam poucos dias que ele tinha se matado. E ele conversa com Kardec tranquilamente. E aí, na época de Kardec, quando você fazia a invocação, que é o correto, você tem que pedir permissão a Deus e depois chamar o anjo guardião da médium e dizer, posso evocar esse espírito? E foi permitido. E o espírito veio tranquilo. Kardec geralmente pegava os espíritos meio perturbados, né, com o suicídio, e estava tranquilo. Depois de várias conversas, ele diz assim, o que aconteceu comigo, o suicídio? A minha prova era vencer o suicídio, é a terceira tentativa. Vejam, o suicídio como uma prova. Cada caso é um caso, gente. A gente não pode dizer que todo suicida vai ser condenado como a Igreja Católica, não. A gente não pode falar isso. Porque cada caso é um caso. Nós temos... cada espírito em sua história. E vamos para essa pergunta aqui. O espiritismo tem propriedade? Alguém pode representá-lo? Não. Não. No Brasil tem um erro grave de achar que o espiritismo é propriedade da fé. Não é. Não é. O espiritismo é propriedade de determinados médios famosos que vão falar pelo... Ninguém pode falar pelo espiritismo. Kardec disse que ninguém pode falar. Só a coletividade dos espíritos. Isso sim. Porque se um médium, uma instituição, ou o que quer que seja, falar uma coisa que é contrário ao que está lá nos livros de Kardec, que foram feitos pela coletividade, o próprio Kardec a gente diz, é necessário que toda essa coletividade venha a se manifestar de novo, porque não pode se contradizer. E outra, gente, a gente não pode esquecer, na escala espírita do Livro dos Médiuns, é bem claro lá, espírito superior não se contradiz. Primeira característica do espírito superior. E se eu sei que aqueles espíritos que falaram com Kardec eram superiores, e outro espírito aqui no Brasil fala que é proibido evocar, que não pode fazer determinadas coisas, só o fato de ele estar falando, estar contradizendo os de Kardec, ele já não é superior. Conhecendo a escala espírita, você já percebe. Ok? Então, eu queria agradecer imensamente a todos vocês que participaram do nosso encontro, especialmente a Casa
Zilda Gomes. E o convite, eu agradeço ao Joano, como sempre, que me convidou. É isso aí, pessoal. Fiquem com Deus, com os bons espíritos, e uma boa noite a todos vocês. Bom, Henri, nós aqui agradecemos esse estudo que você trouxe para nós, né, sempre com bastante conteúdo fidedigno aos fundamentos da doutrina espírita, né, que nos convida a sempre estudarmos mais Kardec, né? Vamos então também agradecendo a todos os que nos assistem pela internet, convidando novamente a elevarmos o nosso coração ao mais alto, em direção ao Mestre amigo Jesus. Mestre amado, pedimos, Senhor, que estenda suas mãos misericordiosas a todos aqueles que sofrem neste nosso mundo de expiação e provas. Que possamos, Senhor, através dos teus ensinamentos e da doutrina consoladora dos Espíritos, fazermos a nossa parte para a nossa evolução moral individual e coletiva. Obrigado, mestre amigo, e a todos os espíritos que nos acompanham nessa jornada. Obrigado aos nossos amigos. Que possamos, Senhor, aplicar todos os ensinamentos adquiridos em nossa vida cotidiana, em favor de nós mesmos e do nosso próximo. Obrigado a todos. Fiquem com Deus, que assim seja. Muito obrigado, Henri. Boa noite para você. E esperamos contar com você novamente em outra oportunidade. Estou sempre à disposição. É só vocês convidarem que estarei aqui. Tá ótimo. Boa noite, pessoal. Audio Jungle.